Olá, boa tarde. Um idoso morreu em um grave acidente hoje cedo na Avenida Beira-Mar, em Vitória. A batida envolveu um outro veículo também, onde estava o secretário estadual de Esportes. O secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, estava nesse veículo com mais 2 assessores quando foi atingido. Ele estava parado no sinal perto do Hospital São Lucas, em Vitória. A colisão foi tão forte que o carro do secretário foi parar a quase 30 metros de distância. A traseira do veículo ficou destruída, tamanho impacto. O outro veículo andou mais alguns metros e quase invadiu a contramão, parando no meio da pista. O motorista causador do acidente foi identificado como Maurício Besílio, de 75 anos. De acordo com a informação de populares aqui, algumas pessoas já teriam visto que o motorista desse carro já vinha de forma descontrolada pela pista. Ao chegar nesse ponto, não teria conseguido parar e bateu, como vocês viram, violentamente na traseira do carro, onde estava o secretário estadual de Esportes. O SAMU ainda chegou a ser chamado e pouco antes de chegarem aqui, algumas pessoas ainda viram o motorista respirando. Mas quando o SAMU chegou, ele já estava morto. Um dos assessores atendidos pelo SAMU foi encaminhado para o Hospital São Lucas. O secretário já não estava no local quando chegamos, mas não tinha se ferido com gravidade. A perícia esteve no local para determinar a causa do acidente. Esse é o 3º caso esse mês de mal súbito ao volante na Grande Vitória. Mostramos, em Maruípe, um motorista de um ônibus que passou mal, desmaiou ao volante e bateu nesse poste. Na tarde de sexta-feira, esse outro motorista de ônibus também passou mal e colidiu em um outro poste na Avenida Dante Michelini. Acidente grave, né? E o assessor passa bem. E teve mais um acidente. Olha aqui, ó. O carro vermelho perde o controle na pista, invade a calçada, arranca a proteção e bate na entrada de uma pizzaria em Nova Palestina, Vitória. Uma das barras de ferro atravessou o banco do motorista e, acredite, ele saiu dessa sem ferimento nenhum. Vamos ver na reportagem. Era por volta de 15 para 6 da manhã, quando o carro faz essa curva na rodovia Serafim Derenze e bate em cheio. Vendo a imagem de novo, dá para perceber que o carro já faz a curva desgovernado. O acidente aconteceu nesta pizzaria no bairro Nova Palestina, em Vitória. Quando Pedro chegou aqui para trabalhar, ele não acreditou no que viu. Acordei no susto, com várias ligações, 5h50 da manhã, entendeu? Com um monte de gente me ligando, os vizinhos ali me ligando. Aí vim correndo para cá, cheguei aqui, vi o acontecido, entendeu? E sorte é Deus que não deixou esse rapaz morrer. Chegou aqui, já não tinha mais ninguém aqui. O carro estava aí, a gente arrastou o carro para fora, entendeu? Mas cena de filme mesmo. Esse vídeo mostra como o carro ficou por dentro. O motorista por pouco não foi vítima de uma tragédia. O gerente da pizzaria diz que o condutor saiu do veículo com poucos arranhões. Ele saiu vivo e com arranhão no pé, pelo que as testemunhas falaram, né? O que resta agora é arcar com os prejuízos. Pois é, essa passou por pouco mesmo, né? Agora a gente fala de um incêndio que atingiu um supermercado em Vitória. Pessoas chegaram a inalar fumaça e precisaram ser atendidas por uma ambulância do SAMU. Gente, ajuda a ligar pro bombeiro aí, todo mundo ligando para eles virem rápido, porque a ovelha tá pegando fogo. Meu Deus! O incêndio deixou os moradores da região de São Pedro apavorados. Na manhã deste sábado, funcionários e moradores ajudaram como podiam, carregando caixas e sacolas com os produtos que restaram. Não deu para salvar muita coisa, mas a comunidade toda se mobilizou. Desespero, porque a gente ouviu assim as coisas, tipo assim, estralando lá dentro. Essa janela saía muita fumaça. Todos os lugares, as portas da frente, muita fumaça. Aí juntou o povo e quebraram as portas, entendeu? E a água, ainda bem que lá em casa eu tenho uma caixa de água que veio da chuva. Menina, ó, mas eu vou te falar, tá? Mais de 10 mulheres carregando água. O proprietário do supermercado está bastante abalado com o que aconteceu, obviamente, não quis gravar entrevista. Mas ele disse que saiu daqui ontem às 8h40 da noite, quando fechou o estabelecimento. Chegou em casa mais ou menos por volta das 9 horas e começou a receber muitas mensagens dos moradores daqui da região relatando a respeito do incêndio. Ele ficou desesperado, largou tudo e voltou para cá.
Ele ainda não calculou o prejuízo, mas acredita que tenha perdido cerca de 90% das mercadorias. E o que pode ter causado o incêndio ainda é um grande mistério. Bom, e o Corpo de Bombeiros vistoriou os 2 andares acima do supermercado onde há apartamentos e não havia feridos. Não houve também pedido de perícia. Agora um assunto que causou grande comoção em Linhares, no norte do estado. Esse cachorrinho que você vai ver aí, ó, é o Billy. Ele morreu depois de ajudar a salvar 4 crianças do ataque de um Rottweiler dentro de um sítio. O animal que atacou as crianças costuma circular solto e já teria mordido outras pessoas. Ao ver as crianças gritando, o Pinscher, o Billy, saiu em defesa e lutou contra o Rottweiler. Corajoso, viu? Billy sofreu ferimentos graves, tamanho diferente, força também, coitado. Ele foi socorrido pelos donos e levado para uma clínica veterinária, mas acabou não resistindo. Que pena, né? Para a família, o cãozinho foi um herói, um verdadeiro herói, por ter salvado a vida das crianças. E foi mesmo, viu? Corajoso, Billy. Parabéns. Mudando de assunto agora, pai e filho foram presos depois de construir um patrimônio de 20 milhões de reais de forma criminosa. Eles invadiam terras, ameaçavam pessoas e vendiam terreno. Os crimes eram praticados desde 2010. Pai e filho de 70 e 26 anos são suspeitos de falsificar documentos para vender loteamentos nos municípios da Serra, Viana e Fundão. De acordo com o inquérito, eles invadiam propriedades que não eram deles e ameaçavam as vítimas. Diversos moradores procuraram a polícia e, segundo consta no inquérito policial, esses 2 indivíduos, principalmente o filho, chegou em determinado loteamento se dizendo que o seu pai era dono de todo aquele loteamento, expulsando os moradores, os ameaçando. Há um relato, inclusive, de uma vítima que diz que ela foi ameaçada da seguinte forma, que se a família não deixasse a casa, eles iriam atear fogo com a família dentro. A suspeita é que eles pratiquem crimes desde 2010. A dupla possui negócios legais, como 2 imobiliárias, empresas de construção e postos de combustíveis. Eles têm um padrão de vida, a nosso ver, muito bom. Tá certo? Militam muito nos meios sociais. Inclusive, nós tivemos notícia que o filho fez uma festa de casamento bastante luxuosa, segundo os relatos das próprias vítimas, inconformadas com isso. Então, assim, eles têm negócios que transmitem uma aparência de idoneidade, não é? Não digo que todos os negócios deles são ilícitos, mas há diversas vítimas, centenas de vítimas relatando esse mesmo tipo de comportamento que vem desde 2016 até março de 2023. A polícia investiga também a participação de funcionários públicos nesse esquema. Nós acreditamos que tem muitas pessoas envolvidas. Os relatos que chegam que ele vai sempre com capangas, sempre com 3, 4 pessoas. Há relatos no passado que essas pessoas estariam supostamente armadas e tem que ver todas essas questões de procurações, algumas outras questões que eu não posso adiantar agora para não atrapalhar as investigações, que dá indícios que possa ter funcionário público envolvido. De acordo com a polícia, pai e filho vivem uma vida luxuosa e teriam hoje um patrimônio avaliado em 20 milhões de reais. Os suspeitos tiveram a prisão temporária decretada, mas já estão soltos. A polícia aguarda agora a justiça receber a denúncia. Nós indiciamos, inclusive, por 3 indiciamentos por extorsão no filho, 1 extorsão no pai. Já foi concluído, remetido ao Ministério Público, já houve oferecimento da denúncia e agora estamos aguardando posicionamento judiciário. Temos relatos aí onde as vítimas procuraram a delegacia dizendo que ele se apropriou de uma imobiliária, de um senhor já falecido, tudo com base em documentos falsos, tudo nós estamos apurando. Então as investigações vão prosseguir, a Polícia Civil irá instaurar um inquérito para apurar uma possível organização criminosa e também crime de lavagem de capitais. A gente sempre orienta, se ocorrer algo nesse sentido, faça um boletim de ocorrência, procure um advogado, se não tiver condições, vá à Defensoria Pública. Se tiver relatos desse tipo de conduta, se vale do 181, isso nos ajuda muito a coibir esse tipo de crime. Isso aí, dicas importantes do delegado, né? Durante uma abordagem a um motorista embriagado, a Polícia Rodoviária Federal descobriu que ele é foragido da Justiça de Minas Gerais. O condutor de 32 anos estava nesse veículo clonado roubado no município da Serra. Ele seguia para uma festa na cidade de Baixo Guandu quando foi parado pelos agentes. O rapaz passou pelo teste do bafômetro que deu positivo. Como ele não tinha documentos, a polícia fez uma consulta rapidinho e descobriu que ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais. O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.
Deixar o jornal mais leve agora, né? Vamos falar de mutirão para agilizar atendimentos de cirurgias na Serra. Tem paciente que está na fila esperando, por muitos anos o procedimento. E são procedimentos considerados simples. Vamos ver na reportagem. São 1.200 pessoas que serão atendidas hoje no mutirão da saúde promovido pela Prefeitura da Serra. Pela manhã, as 600 pessoas atendidas tinham indicação de cirurgia de hérnia, vesícula e lipoma. E à tarde, mais 600 para cirurgia de catarata. O mutirão acontece no ambulatório municipal de especialidades para as pessoas já pré-selecionadas. Para chegar até essas pessoas, a Superintendência Especializada em Saúde fez uma busca ativa em todas as unidades de saúde do município. Passaram a observar quais eram aquelas pessoas que voltavam insistentemente para os postos de saúde e quais as doenças que eles mais reclamavam. Sendo assim, fizeram uma coleta dessas pessoas e trouxeram aqui para o mutirão para tentar agilizar o atendimento a essas pessoas. A gente percebeu que quando ele chegava no hospital, ele ainda demorava de 4 a 6 meses até ele realizar todos os exames e poder de fato realizar a cirurgia. Então a gente assumindo esse papel, a gente já encaminha ele para o hospital com todos os exames. E aí a avaliação do cirurgião geral é mais assertivo, com tempo-resposta melhor. Simvaldo, companheiro da Maria Aparecida, sofre há mais de um ano com uma hérnia. Parou de trabalhar por causa disso. Ir ao posto era constante. Agora, com esse atendimento, a perspectiva é de melhoria. Ele dá febre com frequência, ele não pode pegar peso, não está podendo trabalhar, não pode ficar pegando peso, né? O serviço dele era na reciclagem, aí ele está parado. Significa que houve uma mudança drástica na vida dele e que pode ser resolvida a partir de agora. Sim. Se tudo sair bem, né? Se eles liberarem a cirurgia, sim. Dona Jandira, 68 anos, foi selecionada para tratar do problema nos olhos. Acompanhada da neta, vai passar pela avaliação e fazer os exames. E com tudo prontinho, aguardar finalmente a marcação da cirurgia de catarata. Há 2 anos que eu estou esperando. Agora a senhora foi selecionada para vir aqui? Eu vim aqui hoje e estou aqui esperando, confiando em Deus para dar tudo certo. Já a Denise veio com tudo certinho. Todos os exames pré-operatórios que ela faria aqui já estão prontos para operar a hérnia. Vai fazer quase um ano que eu estou correndo atrás, mas os meus exames estão tudo recente. Eu estou rezando para acontecer logo essa cirurgia para me ficar bem. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, viu? E agora eu tenho um recadinho para você, olha aí. Pessoal, o escritório inglês Paul Gust Goodhead tem uma notícia muito importante. Todos os clientes da ação de Mariana, ou seja, o processo na Inglaterra por causa do rompimento da barragem de Mariana, precisam atualizar o questionário de danos até o dia 31 de maio. Quem não fizer isso pode ser removido da ação. Isso mesmo, se você não completar o seu questionário, você pode não poder continuar no processo. Esses questionários detalham tudo o que você sofreu desde o rompimento e é o que os advogados vão usar para construir a sua defesa. E como fazer esse preenchimento? Você pode fazer isso no site www.casoinglesmariana.com.br. Lá também estão os endereços dos centros de atendimento aonde você pode ir e ter a ajuda de um funcionário. Por último, você pode ligar gratuitamente para 0800 591 2557. Não deixe de lutar pelos seus direitos, viu? Acesse www.casoinglesmariana.com.br e veja como você pode preencher seu questionário de danos e se manter na ação. Recado dado, importante, viu? O TN volta já para falar do furto de fios aqui no estado. A quantidade levada pelos criminosos é tão grande que daria para esticar a fiação de Vitória até Ecoporanga. Inacreditável. A gente conta esse caso já. TN de volta para falar de um caso curioso. Olha só o que aconteceu. 2 policiais rodoviários federais abordaram um preso do sistema semiaberto dentro de um ônibus. Tudo porque ele estava com um comportamento meio estranho. Vamos entender na reportagem. O homem, em regime semiaberto, embarcou em Vitória, rumo a Linhares, onde iria se apresentar. Achando estranho, os policiais rodoviários pediram para que ele desembarcasse e solicitaram reforço no posto da PRF em Linhares. Isso aconteceu porque o homem demonstrou que estava sentindo um certo incômodo na região do estômago. Desconfiados que poderia ser algo ilícito, os policiais levaram ele direto para o presídio. E lá,
ele passou por um raio-x. Para descobrir o que o homem tinha dentro dele, foi necessário tomar um laxante. O preso foi levado então para o hospital. A curiosidade acabou quando veio o resultado. Era fumo de rolo, cigarro que pode ser fumado aqui no país. Depois de um dia inteiro de ocorrência, muita correria e surpresa, os policiais voltaram para o plantão e o detento para o presídio. Pois é, que coisa, né? Agora, o furto de fios aqui no Espírito Santo tem mobilizado Estado e prefeituras que estão fechando o cerco contra esse tipo de crime. A quantidade furtada é assustadora, você não vai acreditar. Se juntasse tudo do ano passado, daria para esticar a fiação daqui de Vitória até Ecoporanga. Vamos ver na reportagem. Veja como é rápida a ação do criminoso. Em poucos segundos, o homem furta um pedaço de fio de cobre sem se importar com a presença de câmera no local. A ação aconteceu na madrugada de quarta-feira em Taquara, na Serra. O município lidera as ocorrências de furto de fio de cobre no estado. O foco da Polícia Civil tem sido em quem recebe esse material. Esses furtos, né, de cabos de energia, fios de cobre, né, é de fácil comercialização. Aqui na Serra, a área mais onde acontece mais esse tipo de caso é essa área aqui de Novo Horizonte, Jardim Limoeiro e Carapina. Grandes empresas do estado que compram esses materiais de ferros velhos também estão na mira da polícia. A pena para quem pratica a atividade de comércio é maior. Nós já fizemos aqui na Serra várias operações para reprimir essa compra ilegal desse material. Já foram presos 11 proprietários de ferro velhos. Nesses locais, na maioria deles, nós encontramos esse material de origem ilícita. O proprietário é preso, autuado em flagrante. Por ser uma receptação qualificada, não cabe fiança na delegacia. No final de abril, o TN também mostrou a situação dos comerciantes da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que estão tendo prejuízos com o corte de internet e telefonia. O impacto desses furtos traz um desconforto, né? Seja na iluminação pública, seja nos semáforos das nossas ruas e avenidas, seja também nas casas das pessoas ou nos comércios, que esse furto traz de negativo aí para a sociedade. No ano passado, 312 mil metros de fios de cobre foram furtados aqui no estado, segundo dados de uma empresa ligada à área de telefonia. Todo esse fio, se esticado, equivale a 300 quilômetros, ou seja, a distância entre Vitória e Ecoporanga, no noroeste do estado. Todo esse volume gera um prejuízo em cadeia para o serviço público, privado e o consumidor final. Mas está longe de ser um problema só da segurança pública. A sociedade ela pode ajudar também a prefeitura, pode ajudar o governo através de denúncias no Disque Denúncia, através da própria indicação das ocorrências, quando essa ocorrência acontece, eles irem até uma delegacia ou fazer virtualmente o boletim de ocorrência, que sem dúvida nenhuma isso nos ajudará. Não, é inacreditável, né? É surreal. Fala a verdade, é ou não é? Denúncias sobre furto de fios podem ser feitas pelos telefones que você já conhece, 190 ou então Disque Denúncia 181. E a gente fica por aqui, amigo e amiga do TN, um abraço para vocês, até a próxima, um abraço, tchau, tchau, fui.